Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o famoso molho bechamel. Ou melhor dizendo, o nosso famoso molho branco. Mas antes de começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. E aí, bora lá? O molho bechamel, ou molho branco, como a gente conhece aqui, é considerado na gastronomia como um molho mãe ou um molho base. Por quê? Porque a partir dele nós conseguimos fazer outras preparações e outros molhos. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o famoso e o verdadeiro molho bechamel. Então, para começar, gente, nós vamos precisar fazer um roux. O que é um roux? Na verdade, na gastronomia a gente chama de roux um agente espessante, que nada mais é do que uma mistura de amido com gordura. O roux mais famoso é feito com farinha de trigo e manteiga. Então nós vamos começar essa preparação juntando esses dois ingredientes, ok? A manteiga geralmente utilizada no molho bechamel é uma manteiga clarificada. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo para explicar para vocês o que é. Fechado? Para agora nós vamos usar a nossa velha e boa manteiga. Bom, como eu já disse, o roux é a combinação de um amido com uma gordura, tá? E essa combinação precisa ser em proporções iguais. Então a mesma quantidade de farinha é a mesma quantidade de manteiga, beleza? A gente vai começar a nossa preparação fervendo o nosso leite com uma cebola piquê. A cebola piquê é um aromatizante, tá, gente? Então a gente vai cortar metade de uma cebola, vai colocar uma folhinha de louro e alguns cravinhos fincados nela. E vamos jogar essa cebola dentro do leite que está fervendo com um pouquinho de sal e um pouquinho de noz moscada ralada. Enquanto o leite amorna, vamos preparar o nosso roux. Acrescenta a manteiga e espera ela dar uma derretida. Quando ela derreter completamente, vamos acrescentar a farinha de trigo e ficar envolvendo essa farinha de trigo nessa manteiga até ela criar um creme, tipo um creme espesso, sabe? Ela vai virar uma massinha. Quando ela virar essa massinha, a gente vai dar mais uma mexidinha e não pode deixar ela cozinhar demais nesse ponto, porque a gente vai fazer um molho branco, tá? E existem vários tipos de roux. O que a gente precisa para hoje é o roux claro, fechado? Então, pra gente não dar cor no nosso molho, a gente precisa deixar esse roux clarinho. Então a gente vai dar uma cozinhadinha nessa manteiga com essa farinha, mas nada muito exagerado para esse roux não pegar uma coloração escura. Com o nosso roux pronto, com a nossa massinha já bem grossinha, a gente vai acrescentar aos poucos o leite, que já vai estar quase morno para frio, tá? Isso é uma dica importante, gente. Quando o roux for quente, o líquido sempre tem que ser frio. Ou se o roux for frio, o líquido tem que ser quente, porque isso evita criar grumos no nosso molho. Então a gente vai acrescentar aos pouquinhos o nosso leite e mexendo sempre com a ajuda de um fouet. Então a gente vai acrescentando leite, mexendo, acrescentando leite, mexendo, e depois que você finalizar o leite, você vai dar mais uma mexidinha ali para ter certeza que o nosso molhinho vai estar completamente homogêneo, sem gruminho de farinha. Tá bom? Esse leite adicionado ao roux vai formar o nosso molho branco, tá? Esse molho branco ou molho bechamel pode servir como base de várias preparações, tá? Assim como a consistência dele também pode servir para várias outras combinações. Então, por exemplo, o molho bechamel com uma consistência mais leve, ele pode servir como a base de uma sopa. O molho bechamel, como a gente está fazendo hoje, com uma consistência média, serve como um molho, né? Como base para molhos. E um bechamel com uma consistência um pouco mais pesada, um pouco mais grossa, ela serve como preparação de recheio, por exemplo, de alguma coisa gratinada que vocês querem fazer. Então, para fazer uma base de um gratinado, a gente pode fazer um molho bechamel mais grosso, mais espesso e vai fazer um gratinado super bacana, super gostoso. Beleza? Hoje a gente vai usar ele numa consistência média, tá? Então uma consistência um pouco mais encorpada, mas nem tanto como a gente usaria para um gratinado, que logo eu vou ensinar vocês a fazerem aqui um perfeito. Voltando ao nosso molho, gente, quando a gente adiciona o líquido ao nosso roux, a gente precisa deixar esse líquido fervendo por pelo menos uns 20 minutinhos, para que ele elimine completamente o sabor da farinha, que pode existir caso não seja cozido corretamente. Com o nosso leite, o nosso roux já na panelinha, a gente vai temperar ele com sal,
pimenta do reino, tá? De preferência, gente, branca. Por quê? Porque ela não dá coloração no nosso molho. Eu não tinha aqui em casa, então eu fiz ela com a pimenta do reino preta mesmo. Não tem problema se vocês não se importarem com os pontinhos pretos que vão aparecer no molho branco de vocês. Caso isso incomode vocês, então eu peço que vocês comprem a pimenta do reino branca, porque aí a coloração vai ficar igual, tá? E a noz moscada, gente, a noz moscada é essencial no nosso molho bechamel. Ela é como se fosse a parte principal do nosso molho. Então o molho bechamel precisa ter noz moscada. E de preferência ralada na hora, gente. A noz moscada que a gente compra em saquinho, ela perde completamente o aroma, perde completamente o sabor dela. Então o ideal quando forem comprar a noz moscada é que vocês comprem ela inteira e ralem na hora. Combinado? Molho no fogo, 20 minutinhos de cozimento em fogo brando, tá, gente? Nada muito alto, nem muito baixo. A base do nosso molho, gente, tá pronta. Então, depois de 20 minutinhos cozinhando, a gente vai mexendo de vez em quando pra não grudar no fundo, pra ver se não tá formando gruminho mesmo. Mexe, vai adicionando sal, pimenta e noz de acordo com o gosto de vocês, tá? E quando experimentarem o nosso molhinho branco, dá aquela conferida se não tem aquele sabor de farinha ainda, tá? Se ainda tiver com bastante gosto de farinha, então ele tem que cozinhar mais. Geralmente o molho bechamel não fica com gosto de farinha se vocês seguirem as etapas certinhas, né? Então fazer o roux exatamente do jeito que eu falei pra vocês, deixar ele cozinhar um pouquinho mais, colocar o líquido aos poucos e mexer pra não ter gruminho, tá? Caso ainda exista o gruminho, o sabor esteja exatamente do jeito que vocês querem, mas ainda tem aqueles gruminhos de farinha, é só passar o nosso molhinho por uma peneirinha e tá pronto, gente. Sal, pimenta e noz moscada é o suficiente. Mas, como eu disse pra vocês que ele é um molho base, se vocês quiserem acrescentar queijo, quiserem acrescentar um requeijão, creme de leite, enfim, vocês conseguem criar vários molhos a partir dele, tá? Então, por exemplo, o molho 4 queijos, a base é essa, é só vocês adicionarem os queijos de preferência de vocês. Gente, viram como é facinho fazer o molho bechamel ou o molho branco, né? Como a gente tá acostumado a chamar. Ele é super simples, é super rápido e é uma delícia, né? Pra comer esse molho, gente, eu preparei um fettuccine bem rápido, só piquei um parmesão por cima e ficou incrível, perfeito, rapidinho, em 15 minutos estava pronto. Agora que vocês aprenderam a fazer o molho bechamel, vocês vão fazer diversas preparações com essa basezinha aqui que eu ensinei vocês, tá? Com uma massa que nem eu fiz hoje, para uma sopa de 4 queijos que fica incrível, ou para um molho para uma carne que fica super bacana. Combinado, gente? Então façam aí, me contem o que vocês acharam. Fechado? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, curtam e compartilhem esse vídeo e até a próxima. Um beijo!